Bom dia, né? Nós estamos aqui mais uma vez em consideração o momento que nós estamos vivendo. A nossa audiência pública mais uma vez vai ser online, mas na medida do possível a gente vai colocar aqui algumas coisas, assim, pelo menos mais significativas, que eu acho que a gente colocaria numa audiência presencial. Então, como eu sempre falo aqui na minha parte que me cabe, a gente se preocupa muito com o gasto com o cumprimento dos limites constitucionais, que isso é uma coisa que é muito cobrada nas prestações de contas e pela própria sociedade, né? Que o município, no mínimo, compra os limites que a legislação determina. Então, esse quadrimestre é um quadrimestre atípico, porque, principalmente na área de educação e de saúde, na educação, por exemplo, o limite é 25%, o mínimo, a gente sempre executou 31%, 32%. E na saúde também é a mesma coisa. Mas aí na educação agora, como ela está, a situação da pandemia, a educação teve que se adaptar a essa situação, então muita despesa que a gente tinha com a educação, principalmente com relação ao transporte escolar, que é um custo significativo dentro da educação, a gente não está fazendo, né? E com isso, nesse primeiro quadrimestre, sempre o percentual aplicado, investido, sempre um pouco mais baixo do que comparando com o resto do ano. Mas, de qualquer maneira, esse ano ligou uma luz amarela para a gente, porque o limite da educação, que é os 25%, né, nós chegamos nesse primeiro quadrimestre a 21,7%. Então a gente está abaixo, aí temos que, para cumprir os 25%, nós aí teríamos que aplicar mais em torno de R$700 mil, que seria mais ou menos uma despesa de transporte, de outro material didático, outras coisas que não estão sendo utilizadas diretamente. Apesar que hoje não há bastante tempo a educação está agindo de forma bem assim, eficiente com relação ao fornecimento de kits alimentares, de própria aula através dos mecanismos hoje existentes, né, das aulas não presenciais. Mas aí essa questão já está sendo até bem analisada pela Secretaria de Educação. Então ela está aproveitando esse período, já aproveitou o período passado, esse período para fazer um investimento bem significativo nas unidades escolares, com recurso próprio do município, né? Então eu estou fazendo um levantamento, provavelmente vai começar agora uma atuação muito grande na revitalização dos prédios municipais. Mas, de qualquer maneira, o recurso que a gente tem que aplicar, por exemplo, o salário do professor, que é uma despesa que é contínua, né? O Fundeb exige que a gente aplique 70% das receitas provenientes de impostos, né, e transferências, tem que aplicar 70% dos 25% na educação, né? Então, principalmente o recurso que é proveniente do Fundeb, né? O Fundeb é o recurso as pessoas já sabem, mas, né, é um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e o município teria que aplicar, até o ano passado era 60%. E com a mudança desse novo Fundeb, que está sendo implantado, esse valor passou a 70% no mínimo do salário dos servidores. E nesse período desse quadrimestre, o município chegou a investir quase 90%, 89%, ou seja, aplicou 19% a mais do que o que estava previsto. 89,10%, né, que daria em torno de 3.300.000, então nós aplicamos acima do limite legal em torno de 700 mil reais. Agora, com relação à saúde, eu vou falar pouco, porque a própria saúde tem a audiência também, que o próprio Fundo Municipal de Saúde vai fazer. Mas é uma coisa típica que aconteceu nesse quadrimestre.
E normalmente o custeio da saúde, o município entra com quase 75% do valor total do custeio. E com essa pandemia, apesar do município continuar investindo os seus recursos, né, mas veio muito recurso de fora, de outras esferas de governo. Principalmente o Estado, que participa muito pouco do custeio da saúde do município, com essa pandemia ele entrou mais fortemente nisso, até que foi bom. Então, na realidade, e outra coisa também, a gente sempre investiu em torno de 23%, 24%, e nesse primeiro quadrimestre nós investimos 17,20%. E o limite legal seria 15%. Então, mesmo assim, nós aplicamos em torno de 500 mil acima do limite legal. E uma coisa que eu digo que é atípica, porque o custeio da saúde ficou quase equivalente o que o município participou e que outras esferas de governo participaram. Então o município participou, até parece que a conta de chegar de 50,06% e outras esferas de governo com 49,94%. Ou seja, o município entrou com 3.900.000 e outras esferas 3.930.000 e outras esferas de governo 3.920.000. Então, uma diferença muito pequena. Aí, no todo, por investido na saúde, em torno de 8 milhões nesse primeiro quadrimestre. Até relativa, com relação ao total que vai ser investido, a gente pode até achar que é pouco, mas como teve muita despesa que foram empenhadas no final do ano passado, então, no final, esse custo total ele deve ter sido até maior. Com relação ao gasto pessoal, nesse quadrimestre nós não teremos um percentual de aplicação, porque agora a gente vai ter, pela legislação, a gente vai ter que prestar conta no final de cada semestre. Então, no primeiro semestre, a gente vai fechar e na próxima audiência a gente vai divulgar esse dado. Mas pela tendência que a gente está verificando, o gasto está ficando dentro do limite constitucional, aquele limite que a lei de responsabilidade prevê, que é o limite prudencial. O município não pode aplicar mais de 50,3% de sua receita corrente, né? Receita de impostos, transferências constitucionais, mais de 51,3%. E eu acredito que esse valor vai ser cumprido até com uma certa folga. Agora, com relação à própria evolução da receita, que é uma coisa que está preocupando muito os municípios, esse quadrimestre ficou bem equilibrado. O que foi previsto, não houve nenhuma queda acentuada, não houve superávit acentuado, mas também ficou uma queda. O município ele quer arrecadar em torno de um quadrimestre, um terço do que estava previsto, nós chegamos até a arrecadar mais que esse um terço, em torno de 34% da receita que estava prevista. Principalmente o que se mantém, até que é uma boa surpresa para a gente, são as transferências de ICMS e de IPI, que a tendência era, todas as estimativas diziam que iam cair muito, mas todas se mantêm equilibradas. Isso dá uma certa tranquilidade ao município. Mas com relação a isso, o secretário de Fazenda ele vai tecer mais comentários. De repente ele vai se aprofundar alguma coisa mais, até pela própria situação financeira que o município está vivendo. Né? Então isso aí ele, com certeza, ele deve colocar isso com mais detalhes. Então eu agradeceria essa audiência das pessoas que vão, até porque seria interessante, né? Eu acho que essas audiências não é nenhuma virtude da administração está fazendo, isso é uma lei, a lei exige, né, que a gente faça, e o município de Cantagalo nunca deixou de cumprir essa obrigação. Seria interessante as audiências presenciais, que aí fica uma coisa assim mais até para esclarecimentos fica mais perto. Mas de qualquer maneira, qualquer assunto que possa ter ficado aqui assim, não muito elucidado, a gente está à disposição para tecer algumas explicações, não só com relação ao que eu falei, mas até com relação à própria finança, o desempenho financeiro do município, principalmente na minha área do desempenho orçamentário do município. Eu agradeço e um bom dia para todos. Bom dia, estamos aqui mais uma vez para
fazer a nossa prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021, mais uma vez de forma online, né, em razão dos motivos aí que todos já conhecem, que em razão da pandemia não pode ter aglomeração, e a gente já vai fazendo aí esse trabalho há algum tempo. O Márcio Longo, secretário de Planejamento, já falou da parte dele. Vou falar aqui as questões financeiras e em seguida o Dr. Márcio Barbas vai falar sobre as questões da saúde, a parte orçamentária e financeira da Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. Como já foi mais ou menos dito pelo Márcio, esse primeiro quadrimestre de 2021, financeiramente falando, a gente teve um equilíbrio na receita. Ela não teve queda acentuada e, de uma certa maneira, teve até um pequeno superávit nesse período, em razão de algumas despesas também que a gente não está contratando nesse momento, principalmente na Secretaria de Educação, por conta das aulas estarem online. Várias despesas estão sendo contratadas, mas a questão que impacta bastante no índice é a questão do transporte escolar, que nesse momento está suspenso. Nosso estimado para o ano, para arrecadação de 105 milhões, né? E esse primeiro quadrimestre a gente chegou já a arrecadar 35 milhões 793 mil reais. No período desses 35 milhões, a gente já contratou e pagou 27 milhões 806 mil reais. Então, ainda há despesas empenhadas e não pagas que vão importar em mais aproximadamente 9 milhões. Então, a gente teria uma sobra financeira aí do que foi arrecadado, do que foi gasto, de 1.250.000 reais. Sendo que, como disse anteriormente, arrecadou 35, gastou 27, gastou um pouco mais, mas liquidou e pagou 27, ainda tem 9 milhões e 200 para ser pago ao longo do mês que vem. Na verdade, esse mês de maio, né, porque o quadrimestre terminou em abril, e a gente liquida e paga com 30 dias. Então, esses 9 milhões serão honrados, né, estão sendo honrados agora no mês de maio, início de junho. Muito bem. Apenas falar aqui a respeito da saúde, que o nosso índice, que é legal de gasto de 15%, a gente está em 17,2%, em razão de a gente ter nesse momento um aporte financeiro maior por parte da União e por parte do Estado, que desonerou um pouco mais o que a gente vinha gastando, porque a gente chegou a gastar até no ano passado 28, 30 com educação, com saúde, em razão de não haver tanta compromisso financeiro do Estado com o município. Isso mudou um pouco agora no início do ano, o Dr. Márcio vai falar a respeito disso. Então a gente está acima do limite legal, mas com menos compromissos financeiros com recursos próprios, porque a gente está conseguindo empenhar bastante despesas com esse dinheiro que o Estado está mandando. Mas o Dr. Márcio vai fazer esse esclarecimento aqui pormenorizado em seguida. Falar um pouco de educação. Educação, nesse momento, preocupa um pouco, financeiramente falando, porque a gente tem um índice legal para cumprir de 25%. E a gente sempre gastou acima desse limite. No ano passado, me parece que fechou em quase 28, 27, alguma coisa, não me lembro o número exato agora. E nesse primeiro quadrimestre, a gente só gastou 21,7%. Porque, como eu disse antes, transporte escolar parado e algumas despesas que nesse período são menores, porque é início de ano, a gente não gastou o limite legal de 25. Isso é apurado no ano, mas a gente apura isso, né, por quadrimestre para acompanhar a evolução desse percentual, que nunca pode ser menor que 25% com recursos próprios.
Para isso, a gente já fez um trabalho agora em maio de contratar outros serviços e compra de alguns materiais que não tinham sido programados no primeiro quadrimestre, por conta de não saber como ficaria a evolução da receita. E como ela é proporcional, esse gasto é proporcional ao que você arrecada, a gente apurou ao final de abril que existe aqui em torno de 3,3% para que a gente possa implementar de despesa para bater essa meta de 25%, né? E sempre a gente gasta um pouco mais para dar uma margem de segurança. Mas foram contratadas já pela Secretaria de Educação algumas despesas e também, dentro dessas despesas, algumas reformas de escola, para que esse índice vá ao limite legal ou ultrapasse um pouco. Mesmo porque, como as escolas estão fechadas, é um momento apropriado para fazer pequenos reparos, para que quando retorne a aula, a gente tenha um ambiente mais favorável para que as crianças possam desfrutar. Então, em números, esses 25% hoje representam 5.723.000 gastos no período. Ou melhor, que deveriam ser gastos, né? Como a gente gastou 21,77, a gente gastou R$4.984.000. Então há uma diferença a se investir no próximo quadrimestre de R$739.000. Então a gente vai ter que continuar monitorando esse índice, fazendo esse investimento de R$739.000 para bater a meta do período e acompanhar a evolução da receita para poder fazer esse número no próximo quadrimestre empatar ou passar, ou seja, bater os 25 ou superar os 25. Então é o nosso compromisso com a educação nesse período, né, de maio até agosto, para poder fechar esse índice e deixar para o último quadrimestre uma situação mais confortável, para a gente manter sempre esse índice no patamar legal e sempre deixar uma margem ultrapassando para que isso possa acontecer de forma mais confortável. Dizer também que a gente percebe que há uma melhora nessa arrecadação. O IPVA que a gente recebe maciçamente até abril, maio, está esse ano numa arrecadação bem tranquila, diferente do ano passado, onde a gente não recebeu ao longo do ano o valor de R$1.200.000, que é a participação do município. Esse ano aquilo foi pulverizado, a gente teve a pandemia entrando em março, então muita gente não pagou em dia. Esse ano a gente já notou uma diferença nesse comportamento. O IPVA entrou um valor bastante considerável nesses primeiros 4 meses. Amanhã, hoje, né, no caso, dia 31, é o vencimento do IPTU. Então a gente já vinha vendo um comportamento de arrecadação do IPTU, muitos contribuintes já estavam pagando esse imposto, mas a partir de hoje, né, a gente vai ver um incremento nessa receita, porque a data de vencimento da cota única do IPTU de Cantagalo finda hoje. Então a gente vai perceber que para o próximo quadrimestre também essa receita tem uma tendência de melhora, de incremento. A gente só vê um pouco de diferença no ITBI, porque ele é realmente muito ligado ao movimento do mercado imobiliário e esse ano ainda está bem devagar essas transações, tanto para os imóveis financiados, como também para os imóveis que são transferidos de forma particular. Essa receita não vem com uma evolução como vinha nos outros anos. Enfim, essa é a nossa participação nessa audiência. Dizer que a gente também tem aí para os próximos dias uma notícia em relação ao 13º, a primeira parcela do 13º, que vai ser paga dentro do mês de junho, já também com uma forma de contemplar o servidor público, que é prioridade do governo municipal.
esse compromisso, a gente já efetuou o pagamento do salário e vai efetuar a antecipação da primeira parcela do 13º de 2021. Isso a assessoria de comunicação vai em seguida, né, nos próximos dias, divulgar esse valor, essa informação. E continuar monitorando a evolução dessa receita, fazendo os investimentos em educação e também fazendo a gestão lá dos recursos que o Estado está mandando para a Secretaria de Saúde, que muito nos é favorável nesse momento, porque fazer investimento em saúde com recurso próprio é sempre um sofrimento, porque a despesa com saúde só aumenta, principalmente nesse momento onde a gente vive essa doença que a gente não sabe até onde ela vai, e esse investimento tem que ser contínuo, a despesa é muito grande. Com esse aporte financeiro do Estado, a gente consegue ter uma administração de recursos, uma aplicação de recursos mais tranquila, e os recursos próprios podem ser utilizados em maior quantidade em outras secretarias que também têm muita necessidade. Então, por aqui, e em seguida o Dr. Márcio vai dar as explicações em relação à parte financeira e contábil da Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Bom dia a todos aí que nos assistem para mais essa audiência de prestação de contas de encerramento de quadrimestre. Como já foi dito aqui pelos colegas anteriores, a gente vive aí um momento de exceção, onde essas audiências que normalmente são feitas com público, com presença de pessoas, membros da sociedade, ela tem sido feita aí por conta da pandemia que atravessamos, tem sido feita de forma remota, de forma gravada, e é sempre ruim, né? Que o bom é estarmos mais próximos, o bom é estarmos assim, com condição de qualquer dúvida, que porventura alguém que esteja assistindo poder tirar na hora essa dúvida, mas por enquanto nos resta fazer dessa forma. De qualquer forma, a gente de antemão já se coloca ali na Secretaria de Saúde à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que surja a nível de dúvida das pessoas, a gente se coloca à disposição ali para estar sanando. Já foi dito bastante aqui a respeito das finanças, já foi dito a respeito aí do equilíbrio econômico-financeiro aqui do município. Graças a Deus, apesar da crise que nós estamos atravessando, da crise sanitária aí que assola o mundo na atualidade, o município de Cantagalo ele tem mantido aí um equilíbrio financeiro bastante satisfatório, graças ao esforço, graças ao empenho aí de toda a equipe. E a gente, enquanto Secretaria de Saúde, a gente tem só que agradecer, né, ao empenho aí de todo o governo que tem aí estado envolvido junto conosco no combate dessa pandemia e num momento tão difícil que estamos atravessando. E é lamentável, né, o que acontece nesse momento, é justamente porque a gente percebe que por conta da pandemia a gente acaba perdendo em qualidade em muita coisa, porque os nossos atendimentos, em modo geral, eles acabam sendo muito reduzidos, porque o próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde, eles orientam que haja uma redução do atendimento nas unidades para você evitar situações de aglomeração, para você evitar o afluxo de pessoas nas unidades de saúde, para você tentar conter a expansão da pandemia. E isso, logicamente, traz um prejuízo muito grande para todo usuário do sistema de saúde, porque menos consultas são ofertadas, menos exames são ofertados. Então, a gente tem, né, a consciência de toda essa situação. Num primeiro momento, esperava-se que essa pandemia durasse um tempo menor, que ela não fosse se estender tanto, mas infelizmente a gente olha hoje, a gente percebe que ainda falta aí um tempo razoável para isso perdurar. É muito difícil se prever, né, quanto tempo vai durar, até porque a gente está lidando com uma doença extremamente difícil, nova e surpreendente,
surpreendente no sentido negativo, porque ela sempre nos traz surpresas negativas. No primeiro momento, todo mundo tinha aquela expectativa que se você tivesse a doença, você já estaria livre, porque você já estaria imune. E depois apareceu aí a reinfecção, o que fez com que nós tivéssemos aí a triste realidade de que uma pessoa que pegou uma vez pode pegar outra vez. Então, isso faz com que a própria vacina já não tenha a eficácia tão grande quanto que se esperava que se tivesse, né? Então, nos resta nesse momento a gente permanecer nos cuidando da forma mais rigorosa possível para que a gente não adoeça. Mas eu estou falando isso porque, apesar da gente estar atravessando essa fase tão difícil da doença e a gente não ter prazo para ela terminar, né, a nível de pandemia, a gente precisa tentar, dentro do sistema de saúde, aos poucos ir retomando uma certa normalidade. A gente precisa, de uma maneira ordenada, tentar retomar aí as nossas consultas, os nossos exames, sejam eles lá na atenção básica, de pré-natal e tudo mais, que está tudo muito parado por conta disso, né? Se a pandemia tivesse um prazo para terminar, era muito fácil, olha, vamos aguentar um pouquinho e no dia tal, quando terminar, a gente volta à normalidade. Mas, pelo que a gente está vendo, é uma situação que ela vai se estendendo. Então, nós já estamos aqui desenvolvendo aqui um estudo para a retomada de uma normalidade com limites, é lógico. Não estou dizendo aqui que nós vamos voltar 100% da normalidade anterior, mas nós vamos tentar avançar até o máximo que a gente puder com segurança nessa retomada. Eu acho que cabe aqui até destacar que antes da pandemia, o nosso município, ele ocupava uma posição de destaque a nível estadual como uma das melhores melhor serviço de atenção básica da nossa região, um dos melhores do nosso estado, dentro de um ranking que era feito na Secretaria de Estado de Saúde. Cantagalo sempre figurou muito bem. E, infelizmente, a gente sabe que essa pandemia que chegou e ela trouxe junto uma desorganização muito grande do sistema de saúde, não só em Cantagalo, mas em todo o estado, em todo o Brasil e até mesmo no mundo. Tudo que se vê é um sistema de saúde que teve que drenar todos os seus recursos para atender os doentes de Covid. E eu sei, tenho a consciência e sei que todo mundo pensa que não existe só Covid, nós temos muito mais coisa para fazer. Então a gente vai estar tentando mesmo, estar equacionando essa questão do cuidado com a Covid, mas também do cuidado de tudo aquilo que a gente já sempre fez, de tudo aquilo que a gente sabe que a população necessita. Mas a gente pede a compreensão da população no sentido de nos ajudar também a só usar o sistema de saúde naquilo que for estritamente necessário, para que a gente não esteja utilizando o sistema de saúde de forma irresponsável, para que a gente consiga equilibrar esses recursos num momento tão difícil que a gente está atravessando. E quando a gente fala de recurso, a gente não está falando meramente de recurso financeiro, a gente está falando do profissional de saúde, que ele é um recurso, é o chamado recurso humano, é a nossa unidade de saúde, é você ter aquela noção de que se você for sem grande necessidade numa unidade de saúde, você vai estar se expondo ao risco, e expondo outras pessoas ao risco. Então, eu estou falando tudo isso aqui, numa audiência de encerramento de quadrimestre, até para mostrar, justificar por que os números, e eu tenho certeza que não são números só de Cantagalo, são números a nível de Brasil. O número de atendimento está diminuído. A população assistida, essa população assistida está diminuída a nível de números. Mas a gente está aqui já estudando modos para que a gente possa retomar essa normalidade. Com relação a números financeiros,
Os colegas já falaram anteriormente aqui, o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda, e nos chama a atenção que hoje o município, apesar de tudo que tem passado, ele tem conseguido manter o seu gasto com saúde dentro do limite constitucional, que a Constituição brasileira manda que todo município deve empregar 15% no mínimo de seus recursos a nível de recurso próprio, tem que ser empregados na área da saúde, e o município de Cantagalo tem conseguido cumprir, né? Até ultrapassou isso. No primeiro quadrimestre ele ultrapassou R$500 mil praticamente a mais do que deveria. E até pode chamar a atenção aqueles que são mais atentos e acompanham isso mais de perto. O secretário Braz, né, secretário de Fazenda, já falou a respeito disso aqui, vou só repetir aqui para frisar. Quem acompanha mais de perto essas aplicações de saúde vai perceber que normalmente os municípios vinham sendo sobrecarregados e eles aplicavam até mesmo 29%, 30%. Existe município que chegou até a aplicar mais do que 30% de recurso próprio em saúde. E de repente agora, no meio dessa crise toda, parece que está se aplicando menos em saúde, porque a gente aqui em Cantagalo, por exemplo, aplicou 17,2% nesse primeiro quadrimestre. Mas, como o Braz falou, é preciso que a gente saliente aqui que durante muito tempo a esfera de governo federal e a esfera de governo estadual não faziam um aporte financeiro tão importante nos municípios a nível de saúde quanto tem feito agora por conta da pandemia. Então, tanto União quanto Estado têm colocado bastante dinheiro nos municípios. E isso veio, no final das contas, trazer um equilíbrio, né, na divisão dos gastos em saúde entre as três esferas. Então, hoje, os municípios estão podendo fazer gastos com saúde ali no seu limite constitucional, porque os entes federativos que antes não compareciam da forma que deveriam, né, que era a esfera estadual e a esfera federal, hoje têm aplicado dinheiro com mais abundância por conta de toda a situação que a gente está atravessando. De qualquer forma, a gente tem atravessado aí um período bastante difícil, não tem sido fácil para ninguém, não tem sido fácil para nenhum dos senhores, para nenhuma das famílias aí que tem sofrido perdas, que tem sofrido com a doença, mas na questão aí do equilíbrio econômico-financeiro, o município de Cantagalo, graças a Deus, ele está bem estabilizado, né? Então, mais uma vez, eu gostaria aí de pedir a compreensão de toda a população por conta do momento ímpar, né, e tão difícil que a gente tem passado, atravessado, e pedir principalmente a colaboração no sentido de que as pessoas continuem se cuidando, continuem mantendo um distanciamento social o máximo que você puder, evitando situações de aglomerações, não somente na rua, mas até mesmo dentro das nossas casas. Eu vou aproveitar aqui esse momento, apesar de ser uma audiência de encerramento do quadrimestre, mas a gente tem que falar de balanços, né, de tudo. E um dos balanços que a gente faz é que nesse quadrimestre nós atravessamos a pior fase até agora da pandemia no nosso município, onde nós tivemos maior número de doentes, onde nós tivemos maior número de perdas de pessoas, maior número de mortes, onde a gente tem tido um momento mais triste, foi nesse quadrimestre. Então, que a gente possa estar mantendo, né, o nosso cuidado ao máximo possível, nós enquanto cidadãos possamos estar evitando a todo custo as aglomerações. E é muito comum a gente achar que a aglomeração só acontece na rua, mas eu queria aproveitar aqui mais uma vez para falar que nas nossas inocentes reuniões de família, onde é uma mesma família, mas com mais de um núcleo, nos finais de semana nos reunimos para um churrasco, uma comemoração de aniversário ou qualquer coisa que seja, ali existe um risco muito grande.
Então que a gente possa estar evitando essas reuniões, essas comemorações, e que a gente possa aguentar mais um pouco. Eu sei que todo mundo já está perdendo a paciência com isso tudo, mas justamente quando a gente perde a paciência e deixa de se cuidar, a gente acaba tomando decisões erradas que podem nos custar muito caro. Então, a cada um de vocês, cantagalense aí que nos assiste aí nessa hora, eu queria fazer o apelo de que a gente nos mantivesse firmes nessa posição de cuidado, evitando a aglomeração, fazendo uso de máscara, lavando as nossas mãos constantemente, né? E pedindo a Deus que esteja nos abençoando e que a gente possa, o mais breve possível, estar vencendo esse momento. Muito obrigado a todos.